Olá, namastê. Bem-vindos ao nosso encontro online de todas as terças-feiras. Estamos dando início. Para quem está participando pela primeira vez, esse encontro se destina a esclarecermos, conversarmos, compartilharmos todos os assuntos que fazem parte da nossa caminhada, da nossa jornada de crescimento. E essa nossa jornada, essa nossa caminhada de crescimento, ela ocorre uma vez que a gente tenha recebido a Diksha. Então, tudo que a gente compartilha aqui, comenta aqui, é dentro desta visão, é dentro desse universo, não é? E as perguntas, as colocações, elas devem buscar o seu crescimento, né? A gente nem sempre tem soluções imediatas para situações que também são pontuais, né? Às vezes a gente tem, mas nosso objetivo aqui é buscar a compreensão e a expansão da nossa consciência. E obviamente a gente pega todas as situações que nos acontecem no nosso dia a dia, nas nossas convivências, nas nossas vivências e nas nossas convivências com as pessoas, para olhar melhor o que pode e o que precisa ser visto, porque ainda não foi visto. Tudo aquilo que não foi visto permanece dentro da gente, mas também nos afeta como um todo, nos afeta coletivamente, muitas vezes causando um sofrimento muito grande. Todos aqueles que buscam olhar para dentro, buscam conhecer pela observação, pelo dar-se conta das dinâmicas, dos processos que vão acontecendo, vão curar não apenas a si mesmos, como também a todos aqueles com os quais convivem e ainda numa escala maior, a coletividade também. Então, essa é a forma como a Diksha atua. A Diksha sempre começa pelo indivíduo, quase sempre pelo indivíduo, trazendo curas emocionais, curas físicas e curas, especialmente as curas espirituais. Uma vez que você, pessoalmente, começa a ser afetado, começa a se trabalhar para crescer, esse seu movimento em direção ao crescimento vai ajudar outras pessoas a crescerem também. Então é por isso que a gente faz esse encontro, com essa intenção, né? A gente sempre faz um pequeno preparo antes, não adianta postar perguntas antes do encontro começar, e aguarda sempre o encontro começar, aguarda eu dar essas orientações, essas explicações, é o tempo de mais gente ir chegando também, mas a gente procura começar pontualmente às 22. Eu abro a sala às 21h45 para dar tempo de você ver se o computador está funcionando direitinho, se está ouvindo bem, se está vendo bem, e se preparar para o encontro. O que significa também que você vai buscar criar uma condição boa para estar aqui. Essa condição boa é aquela que te permite estar inteiramente atento e presente no que está sendo dito aqui. Tá bom? Nem sempre é possível. Eu sei que por estarmos num encontro virtual, somos estimulados e chamados à atenção por inúmeras coisas que vão acontecendo em volta, mas, na medida do possível, prepare-se, se isolando um pouquinho de tudo mais que está acontecendo fora, no seu entorno, e venha, da forma mais inteira que lhe for possível, participar do encontro, porque é dessa forma que ele acontece. Tá bem? Então eu vou pedir a vocês que fechem um pouquinho os olhos.
Vamos buscar um pouquinho criar essa condição. Eu sei que todos nós somos muito estimulados a permanecer com todos os nossos sentidos disponíveis a tudo que está se passando em volta, né? O que também cria dispersão. Então, uma das técnicas mais antigas da gente se trazer para o momento presente, consiste na observação da respiração. Todas as terças-feiras a gente, por alguns instantes, busca fazê-lo, porque isso nos ajuda a conectarmos com o corpo. O corpo sempre está presente. E a respiração é um processo natural que acontece automaticamente desde que a gente nasceu, né? Por isso que a gente não dá muita atenção à respiração. A não ser quando alguma coisa está errada. Quando você está com alguma dificuldade, né? No mais, a respiração vai acontecendo, você inspira e expira sem se dar conta. Então, quando a gente traz a atenção para a respiração, instala-se imediatamente a possibilidade de ficarmos mais presentes. Nosso encontro aqui, justamente por ser virtual, ele exige que estejamos presentes. E às vezes não parece ser uma coisa muito simples, né? Porque a nossa cabeça está divagando em 1000 pensamentos, em 1000 coisas, principalmente quando não tem nada para fazer. Mas é assim mesmo. Então vamos respirar 3 vezes bem fundo. Pode trazer as mãos para o centro do peito, sentir um pouquinho a energia do seu corpo. Inspira e expira. Trazendo bastante ar para dentro e deixando o ar sair todo. E pode abrir os olhos. Ok? Então, a partir de agora, eu vou abrir o espaço para vocês postarem suas perguntas. Vou pedir para vocês não cumprimentarem mais, nem comentarem nada, para que as perguntas possam seguir uma sequência e não tenha que ficar procurando quem escreveu alguma coisa que já fazem 10 minutos atrás, tá bom? Mas eu vou buscar a pergunta, não estou nem achando ela aqui. Eu tive que dar uma reiniciada. Tem uma pergunta aqui que sumiu daqui. Vou pedir para você recolocar, tá bom? Eu nem guardei seu nome. Você perguntou a respeito da relação com seu ex, vocês trabalham juntos e ele está saindo com outra pessoa e você está com ciúmes. Mas eu quero saber se você está presente na sala, porque eu não estou te vendo aqui, não estou vendo aqui na minha tela, pelo menos você não aparece, tá bom? Então, por favor, reescreve a sua pergunta, se for possível. Oi, Arapoti. Enquanto isso, eu vou respondendo aqui a Frida. Frida veio antes. Frida, para se tornar doadora de Diksha, você precisa fazer apenas um único curso, tá bom? Esse curso, ele tem 2 nomes, porque são 2 cursos ligeiramente diferentes que são cursos de iniciação. Um deles chama-se Experiência da Unidade e o outro chama-se Despertar da Unidade. Eles são quase iguais, eles têm pequenas diferenças. E
mas é um único curso. Normalmente ele é dado ou num sábado e domingo, dia inteiro, ou numa sexta-noite, que é como eu faço, e também sábado e domingo. Meu curso ele é um pouquinho mais longo. Eu começo já na sexta-feira à noite, e depois eu continuo sábado o dia inteiro e domingo o dia inteiro. E esse curso ele termina com o processo de iniciação, tá bom? Depois existem outros processos, outros cursos que você pode fazer, mas que são abertos a qualquer pessoa, a maioria deles, não precisa ser doador de Diksha. Então, dependente de você ser doador de Diksha ou não, você pode participar deles, né? Agora, se você ainda quiser ir mais fundo na sua caminhada, na sua jornada com a Diksha, é importante que você encontre na sua agenda os meios de ir para a Índia, né? Não é compulsório, mas nem é um requisito, né? Mas é bom que você se programe para fazê-lo, porque lá sim são dados outros cursos que vão aprofundar a sua caminhada, vão expandir a sua consciência e vão te ajudar bastante, tá bom? Mas para você ser doadora de Diksha, basta um curso de final de semana conduzido por um trainer. Eu não sei de que cidade você é. Aqui em São Paulo tem vários trainers e nós damos cursos com bastante regularidade. Quase todo final de semana tem alguém dando uma iniciação aqui, tá bom? Pronto. Oi, Patrícia. Eu apaguei a sua pergunta, tá? Porque eu tive que reiniciar aqui e ela sumiu. Então eu vou começar pela Patrícia, porque a pergunta dela foi colocada já mais de 10 minutos atrás. Trabalho na mesma empresa com meu ex, ele está ficando com outra pessoa. E eu sinto muito ciúmes, mas não quero retomar esse relacionamento, que não era saudável. Como é que eu lido com isso? Eu não tenho uma fórmula para te dar, tá bom, Patrícia? Porque implica em várias coisas. De modo geral, nós não lidamos, né? Que é como você está perguntando, como é que eu lido com isso? A gente não lida com ciúmes, não lida, né? O ciúmes é um sentimento, uma emoção muito antiga, ela faz parte da consciência coletiva, do inconsciente coletivo, está presente até nos animais, né? Às vezes você vai dar carinho para um cachorro, o outro fica enciumado, se você tiver dois, ou gatos, né? Ou outros bichos. A natureza toda tem um comportamento que envolve, nas disputas por afeto, a presença dos ciúmes, né? A gente não lida com ciúmes, a gente não lida com praticamente nada do que nos acontece dessa natureza, porque isso foi aprendido há muito tempo. Mas eu vou te dar algumas chaves do que eu acho e vejo a respeito dos ciúmes. Quem sabe alguma coisa abre mais para você, né? O ciúmes, ele nunca é gratuito. O ciúmes vem de uma necessidade de você ser o principal foco de atenção e interesse de uma outra pessoa, né? Seja lá quem for. E a necessidade que temos de sermos o foco principal de atenção, às vezes nem é só de amor, né? E de afeto, de um grupo ou de uma pessoa, reside reside na nossa infância, né? Porque muitas vezes somos o primeiro filho, né? Que vem para uma família, uma primeira filha, até um certo momento, então às vezes um curto período, né? Temos a total atenção dos nossos pais, total dedicação. Eis que chega um irmão ou uma irmã, né? Aí a festa acaba, porque aquela atenção que vinha só para você, a partir desse momento, é direcionado a uma outra pessoa, a um outro nenezinho, que vai, dependendo de como ele mas inevitavelmente ele vai atrair a atenção, exigir a atenção daqueles que davam tudo só para você e agora vão ter que dar para outro.
Às vezes, não estou dizendo que seja sempre, às vezes esse momento é onde os ciúmes vem com uma força muito grande, porque o sentimento de que você era 100% amada, querida e o principal membro da família para a qual todas as atenções se voltavam, deixa de ser. É um sentimento de perda muito grande, é como se todo mundo deixasse de gostar de você. Então, o que você faz quando você sente esse tipo de coisa? Quando você é criança, você muitas vezes cria as situações para competir pela atenção. Então você vai ficar doente, você vai se machucar, você vai gritar, você vai ser a melhor, né? Vai procurar se destacar na escola, nos esportes, fisicamente ou no que seja, né? Às vezes até sendo a pior pessoa, né? Também é uma forma de chamar atenção, e isso vai perdurando. Infância, adolescência, assim por diante. Mas, mais adiante, você vai buscar, muitas vezes, reproduzir essa condição também no relacionamento. Você vai buscar num parceiro a fonte, a necessidade de ser para ele e com ele o principal centro de atenção. E aí dele se ele desviar a atenção dele para uma outra pessoa. Então, se o relacionamento não estava bom, né, e você se separou, ainda assim, ele é, inconscientemente, a pessoa que pode te dar a atenção, ou pelo menos uma boa parte dela. Né? E nas situações de trabalho, é natural que você exija a presença e a atenção dele, muitas vezes até criando problema. Né? Então, observa um pouquinho como é que é essa dinâmica, o que de fato você quer do seu ex. Se o relacionamento não estava bom e vocês são parceiros numa empresa, veja se você ainda não atribui a ele o papel de dar tudo para você e que ele não dá mais. Ele dá para outra pessoa, porque é um direito dele, uma vez que vocês não estejam mais se relacionando afetivamente. Né? Então, o que eu te sugiro você é que você observe esta dinâmica e como a gente transfere uma carência que a gente às vezes nem se dá conta, nem sabia que existia, né, mas que está presente não apenas na relação com parceiros, pode ser com uma amiga, com um amigo, pode ser com um irmão, pode ser com um monte de gente, né, inclusive dentro da própria empresa. Às vezes a gente compete simplesmente com uma outra pessoa que se sobressai, que ganha mais atenção de um chefe, né, ou que é mais sociável, ou angaria mais, mais carinho, mais atenção, mais companhia de um monte de gente. Enfim, a gente tem ciúmes de qualquer pessoa que consiga mais afeto do que a gente. Em última instância, é isso que acontece. Né? Isso tem solução? O lidar com, como você perguntou? Não, não tem. Diretamente não tem. O que você pode fazer apenas é se tornar mais consciente da necessidade que você tem de afeto, lembrando ou observando que talvez você não saiba quanto afeto você de fato sim recebeu dos seus pais, e se você não o recebeu, se ele foi compensado por outra pessoa, algum outro membro da família, uma tia, uma avó, uma professora e assim por diante. E como a necessidade de ser a única pessoa que é o objeto de amor, né, ainda está presente até hoje. Né? Então, e como muitas vezes a gente escolhe um parceiro na vida que desempenhe esse papel, seja lá quem for. A gente às vezes escolhe um amigo, ou uma amiga, ou até um vizinho, né? Uma pessoa que se encanta em te ver e gosta de ficar perto de você, muitas vezes já supre esta necessidade de receber alguma atenção e algum afeto de uma forma especial. Né? É uma sugestão que você dê uma observada nisso. Tá bom? Arapoti. Como pode alguém desperto estar passando por sérias privações financeiras? Um amigo perdeu tudo, casa, emprego, mora de favor na casa de um outro amigo. Ele parece estar bem, mas quer alcançar a abundância. Bom, primeira coisa é que ele venha fazer essa pergunta. Né? Você não vai poder fazer a pergunta por uma outra pessoa, porque o processo dele
por mais que eu te dê uma resposta, não vai servir para ele. É importante que ele precise dessa resposta, né? Porque ela é pessoal direta, né? Se eu for agora buscar responder algo que não pertence a você, fica complicado, né? Mas o que tem na sua pergunta já é uma espécie de pré-conceito. Como pode uma pessoa que está desperta perder tudo? Isso é um preconceito. Por que uma pessoa que está desperta não pode perder tudo, né? Isso é do karma dela, isso é do caminho dela, este é o aprendizado dela, este é o caminhar dela com as coisas materiais, que eu não sei que tipo de valor ele dá ou não. Se ele busca abundância e não a tem, isso são também processos kármicos dele, são que incluem a relação dele com o pai, inclui a relação dele com a mãe e assim por diante, né? Então a gente não tem como aqui achar que uma pessoa que está desperta, que ela vai nadar em dinheiro, que não vai ter problemas financeiros, que vai ser apenas e tão somente completamente abundante, que nunca mais vai ficar doente e coisas assim. Então, isso que estou chamando de preconceito, né? Não tenha preconceitos com relação a quem está desperto. A pessoa que está desperta, ela simplesmente não está mais enganchada tão fortemente nos processos mentais. É só isso. E isso a encaminha à liberação das cargas de uma forma mais rápida, o que não significa que ela não vá nunca mais ter problemas na vida. Pode ser que ela venha a ter ainda problemas por muito tempo, né? Porque tem outros fatores que participam dela ser ou não abundante, dela perder ou não tudo o que tem. E eu não posso responder isso para você. Essa é uma resposta, obviamente, pela natureza dela, que tem que vir. A pergunta tem que vir da pessoa e a resposta também tem que ser dada à pessoa. Senão a consciência não se manifesta. O que se manifesta são apenas eu acho isso, eu acho aquilo. E isso não é consciência. Tá bom? Então, se a pergunta for sua, porque você está passando por alguma coisa, sabe que a resposta que vier para você vai ser diferente. Tá bom? E aí você continua, né? E ele diz às vezes que age como um ser sem tanta identificação. Com o ego é tudo mais. Porém não consegue sair desse ciclo, mesmo com esses esclarecimentos. Bom, já está respondido, tá bom? A resposta só pode ser dada a ele mesmo, tá? Porque a relação com que a gente, da forma como a gente está colocando aqui, ela tem que ser viva. Senão vira teoria, vira conceito, né? Como eu já disse, a resposta para ele talvez não seja a mesma que eu daria a você se você estivesse na mesma situação, tá bom? O que vale a pena você observar é como isso te afeta. Como o fato de alguém não estar abundante ou estar passando por uma situação mais crítica financeiramente, como isso, o que isso significa para você, onde que isso bate em você, por que você se sente tão desconfortável com isso e por que você acredita que uma pessoa que esteja desperta não tenha que passar por esse tipo de privação, né? Eu conheço pessoas que estão despertas num estado bem elevado, e estão sim passando por dificuldades bem importantes em suas vidas, e não apenas na questão material, na questão afetiva também, e às vezes na questão física. Então, o fato de uma pessoa estar desperta não é isenta de passar pelas situações, senão a nossa vida para. E estar desperto também não significa que a gente chegou num ponto e está nele, e ali vai ficar. Estar desperto é o início de uma jornada que não tem fim. Então, despertar simplesmente te coloca num novo lugar para você caminhar, mas você começa do zero. Você começa do zero. E você vai caminhando, e essa caminhada ela também não tem um ponto onde você vai chegar assim, agora, né, agora cheguei lá, né, agora estou desidentificado do ego, da mente, do corpo, e assim por diante. Enfim, isso tudo é bobagem, né? A gente vai especular a respeito do que seja isso. Então, muito cuidado ao atribuir determinadas coisas a uma pessoa que está desperta, né? Tá bom? Muita gente faz isso. Estar desperto não é virar santo,
não é virar santo. Oi, Nena. Se nós temos qualquer mágoa em relação aos nossos pais, isso influencia em nossa vibração e na nossa evolução? Sim, influencia. De forma muito importante. Tá bom? Não é apenas a questão da vibração, é mais do que isso, viu? Então, qualquer mágoa que você tenha com qualquer coisa, né? Qualquer coisa não, especialmente nos relacionamentos, né? Qualquer mágoa que você tenha que você carrega dentro de você, ela permanece em você como uma carga. E cargas é como se você estivesse carregando pedras pesadas dentro da mochila nas suas costas. Cada vez que você vai caminhar, ou na medida que você vai caminhando vida fora, na medida que você vai se relacionando com pessoas e com as situações, e que vão surgindo as mágoas, porque alguém não fez o que você esperava, alguém te traiu, alguém te abandonou, alguém mentiu para você, alguém fez algum outro tipo de coisa, você não conseguiu mais dar continuidade naquele relacionamento da forma como era antes. Isso não significa que a relação tenha acabado. Por quê? Porque você não consegue se liberar tão facilmente das mágoas que foram criadas naquelas situações que ocorreram. Então, mesmo que você se distancie da pessoa, mesmo que você se afaste, mesmo que você nunca mais a veja, a mágoa não vai embora só por causa disso. Esse é o problema. Muita gente acha que quando se afasta de alguém que machucou, que criou alguma história, que no afastamento o tempo cura, esse tipo de frase. Né? Não. Não, o afastamento não vai fazer com que a mágoa desapareça. Por quê? Porque a mágoa não é da relação com a pessoa. A mágoa já existia antes. Aquela pessoa só apertou e encostou o dedo numa ferida muito antiga. Esse que é o ponto. Né? O que aconteceu, ou os eventos que ocorreram num relacionamento a dois, que criaram mágoa, eles simplesmente fizeram com que uma mágoa que já existia antes voltasse à vida, voltasse a ser sentida. Né? Então é muito importante que encontremos os meios de nos liberarmos de curarmos as nossas mágoas. Algumas vezes a gente consegue encontrar a origem, a gente lembra de fatos, mas nem sempre aquele fato é a origem de um sentimento de dor que já existia antes. Aquela pessoa só acionou novamente algo que já existia ali, já estava ali. Às vezes ainda está aí. Né? Muitas vezes a gente se envolve com pessoas que são justamente aquelas que vão nos apertar os nossos botões. Parece que temos uma espécie de atração em estarmos na presença ou de procurarmos frequentemente pessoas e situações que vão nos conduzir de novo a sentir estas mesmas mágoas. Isso é muito importante a gente observar, porque às vezes a gente acredita que ao trocarmos de amigos, de parceiros, de marido, de mulher, de trabalho, de chefe, que vamos deixar de sentir tão frequentemente essas mágoas que tanto nos incomodam. Mas a gente vai ver que provavelmente, logo, novamente alguém vai aparecer e vai fazer você de novo entrar em contato com coisas que você não quer sentir. Por isso que eu digo que a mágoa ela já está presente em você. E mais, ela quer ser liberada. A própria mágoa quer ser liberada. Nenhuma mágoa tem uma função. Ela é algo que faz parte do inconsciente coletivo e que se manifesta em você. Você é a portadora de um sentimento que pertence a milhões de pessoas. Quando você se move para curar as suas mágoas e ser liberada delas, você também libera as mágoas que estão presentes em outras pessoas. Por isso que você se magoa. Né? Agora, quando você se magoa,
Não adianta simplesmente se separar, se afastar, deixar de ser amiga, né? Tem gente aí que tem um monte de ex-amiga que eu sei, né? E tem mais ex-amiga do que amigo, né? Ou amiga. Então, observa um pouquinho essa dinâmica. Quando você fica incomodado com alguma coisa que alguém fez, por mais terrível que tenha sido, quanto de responsabilidade você também tem para que esta pessoa tenha feito, ou tenha se aproximado de você, ou tenha tido este comportamento em relação a você. Provavelmente você carrega dentro de si alguma coisa que você não conhece e que esta pessoa vai fazer vir aflorar, né? Para que seja curado. Né? Para que seja curado. Tudo aquilo que se manifesta, tudo aquilo que aparece, vem para ser curado. Então, é importante sim que nós nos curemos as nossas mágoas. E nós somos, às vezes em graus diferentes, mais ou menos magoáveis. Tem pessoas que são mais suscetíveis, qualquer coisa já fica ofendida, qualquer coisa fecha o tempo. Né? Conheço muita gente assim. Né? São extremamente suscetíveis, carregam as mágoas como um objeto precioso, estão sempre falando de como aquela pessoa fez isso, fez aquilo outro, né? Como ela é vítima de inúmeros amigos e ex-amigos que tanto a magoam e ainda o fazem, que vida difícil, etc, etc. Né? Essa é a forma mais inconsciente da gente se mover na vida. Né? Porque a gente imagina que a mágoa é causada pelo outro, como se nós mesmos não fôssemos capazes de magoar os outros da mesma forma, ou até mesmo de uma forma mais importante. Só que a gente só vai se dar conta disso no momento em que alguém faz o mesmo com a gente. Aí a gente sente na pele o que a gente já vem fazendo há muita gente, há muito tempo, e não se lembra ou não se dá conta. Então, o processo de liberação de mágoas, ele é muito importante, porque sim, ele afeta a nossa relação com a vida como um todo. Todos os seus relacionamentos são afetados pelas mágoas, todos eles. E uma vez que você busca a cura das suas mágoas, a liberação das suas mágoas, coisa que nem sempre você é capaz de fazer sozinha por si mesmo, uma cura enorme, uma cura gigantesca acontece. Tá bom? Oi, Zé Maria. Boa noite. O que é depressão do seu ponto de vista? Para mim, isso está muito associado a uma questão existencial. Não sei se é assim para todos. Olha, Zé Maria, existem vários tipos de depressão. Alguns estados de depressão, eles são falta de determinadas substâncias mesmo no cérebro. Tem certas glândulas que não produzem determinadas substâncias, então há uma falta de interação dos dois hemisférios. Né? É um processo, é um problema de natureza biológica e ele é resolvido por meio de medicamento. É quase como uma doença psiquiátrica. Hoje, não sei quais motivos exatamente, mais pessoas são diagnosticadas com depressão e necessitam ser tratadas por meio de medicamentos. Então, isso é uma coisa. Né? Tem pessoas que têm depressões muito profundas, eu conheço, que já sabe quando o estado de depressão vai ocorrer, já avisam, olha gente, está acontecendo, né, eu vou me trancar no meu quarto, quando passar eu saio. E às vezes ficam por 5 dias trancafiadas, sem abrir a janela, sem sair do quarto. Tem pessoas em estados assim. Né? E aí eu não tenho um ponto de vista a esse respeito, simplesmente é uma síndrome, uma dificuldade que a pessoa tem e que ela gostaria de não tomar remédio para poder sair desse estado. No entanto, o medicamento ele vai introduzindo no corpo dela as substâncias necessárias para que ela tenha o equilíbrio psicológico dela assegurado e poder trabalhar, se relacionar com as pessoas e assim por diante. Tem gente que não consegue. Né? Então esse é um tipo de depressão. Outra coisa bem diferente disso, né, mas que a gente também chama de depressão, são estados de falta de alegria. Né? São estados onde
parece que nada nos satisfaz, onde nós não nos alegramos com coisa alguma, onde nada nos dá prazer, e assim por diante, né? Então, eu ouso dizer que é quase um estado coletivo também, né? Porque nós temos um acesso, um acesso muito pequeno à dimensão da vida. E o que participa dessa, dessa forma de estarmos no mundo são vários fatores, né? Muitas vezes, como eu cheguei a mencionar rapidamente aqui, um deles é karma, né? Parece que todo dia você vai lidar com uma situação e você não consegue obter nenhum tipo de alegria naquilo que você está fazendo, né? Então, muitas vezes nós estamos no mundo, estamos na vida já como que estivéssemos pagando um preço por alguma coisa que achamos que tenhamos feito e assim por diante. O meu entendimento disso, ele é bem simples, né? Para mim, simplesmente significa que você não compreendeu que você está aqui no planeta Terra, está vivendo aqui no planeta Terra, como uma oportunidade de liberação de todas as dores com as quais você convive há muito tempo. Então, encarnação na Terra é um presente, é uma oportunidade de você crescer, de você aprender, de você se liberar das dores, de você se liberar de tudo que você já viveu nesta e em outras vidas, né? Você e todo mundo. Então, a depressão, ela é um estado de inconsciência mesmo, né? Porque você não se dá conta. E, por outro lado, nós, muitas vezes, quem está deprimido, se identifica com esse estado, acredita que a vida é isso mesmo, e fica vivendo resignadamente num estado muito aquém do que a vida de fato lhe oferece e lhe proporciona, né? Muita gente fica surpresa que pessoas que têm uma vida muito boa, nasceram numa família muito boa, tiveram, né, um pai amoroso, uma mãe amorosa, não tiveram doenças, vivem ou viveram né, com abundância, puderam viajar, estudar em boas escolas, desenvolveram possibilidade de trabalhar, se formaram, montaram empresa, negócio, enfim. Não tem nenhum tipo de problema com relação ao dinheiro, tem vários amigos e ainda assim são infelizes, né? Enquanto o outro acha que pelo fato de ele não ter abundância, dele não ter, né, prosperidade financeira, dele ter alguma doença, ele jamais vai poder ser feliz como os outros, né? Então, depressão é uma coisa também relativamente subjetiva, né? Porque o sentimento que pertence a uma pessoa não é exatamente o mesmo sentimento que faz parte da outra, mas ambas estão insatisfeitas com a vida que têm. E chamam isso de depressão, porque às vezes é muito difícil encontrar um sentido para a vida. Quando a gente chega nesse ponto, né, muita gente chega, uma espécie de fim do fundo do poço, né? Quando se chega nesse lugar onde nada mais faz sentido, normalmente o que acontece é que uma janela se abre. Então, quando isso acontece, é o momento de dar um salto, porque você chegou em tal estado com a sua fazendo uso dos seus meios para viver da melhor forma que você consegue, e percebendo que não deu certo, né, que não está fácil, que por mais que você faça, você nunca está contente, nunca está feliz, tudo que acontece com você é ruim, nada se completa, nada se concretiza, nada se realiza. E aí então que você se move para pedir ajuda, né, para buscar aquilo ou aquele que pode te dar o que você não foi capaz de dar a si mesmo. Então, para muita gente, a depressão é um estado muito positivo,
porque ela vai te levando a uma possibilidade de você dar um grande salto. Muita gente que despertou, só despertou depois de ter passado por uma depressão muito profunda, um desespero muito profundo, uma dor muito profunda, onde ela usou tudo o que sabia para sair da situação e não conseguiu. Até que no último instante, no final do fundo da situação que não tinha mais saída. Em inglês é usada uma palavra, lá na One University, é usada a palavra, uma palavra que a gente traduz aqui como desamparo ou impotência. Em inglês é helplessness. Helplessness. Quando você entra no estado de helplessness, do qual você não sabe mais como sair, pode ser qualquer situação, você esgotou os seus recursos de fazer alguma coisa por si mesmo, né? Quando você chega nesse ponto, finalmente você vai buscar aquele que pode te ajudar, né? Então aí é que você começa a reestabelecer um laço com o divino que antes não existia, porque você acreditava, muitas vezes ainda acredita, que você é que tem que caminhar com as próprias pernas, encontrar as próprias soluções, fazer tudo por si mesmo e se dar bem na vida, né? Então, a depressão, muitas vezes, é esse momento que antecede também um estágio de despertar, porque ela te conduz para uma busca espiritual quase que movida a desespero, né? Porque não tem mais nada que você possa fazer que não seja transformar aquilo que não está bem dentro de você e, como a gente já mencionou antes aqui, encontrar meios de se liberar das suas cargas, né? O despertar, que a gente também mencionou aqui hoje, ele é parte desse processo, né? Quando você desperta, dificilmente a depressão se sustenta por muito tempo, né? Porque o despertar significa que você já foi em busca daquele ou disso que vai tirar você desse estado, né? E isso daí acontece rapidamente, não é um longo processo, não. Tá bom? Oi, Camila. Receber Diksha pode atuar para curar a diabetes? Você tem conhecimento de algum caso assim? Camila, a Diksha, ela pode curar muitas coisas, né? Mas nós não fazemos uso da Diksha como um processo terapêutico, né? A finalidade da Diksha é levar você a despertar. Você pode despertar com ou sem a diabetes, com ou sem qualquer outra doença, né? A finalidade da Diksha é levar você a despertar, ainda que você tenha diabetes. Então, é diferente de outros tipos de curas, né, como o Reiki, por exemplo, ou outros tipos de cura por meio da imposição de mãos ou de trabalhos de energia, que estão diretamente focados na cura de problemas físicos. Esse é um jeito de olhar para o que eu estou dizendo. Uma outra forma que eu posso colocar para você é assim: eu de fato nunca vi alguém, porque eu também não conheço, eu conheci acho que só tive uma amiga minha que teve um diabetes forte, mas eu não a vejo há quase 20 anos, então não sei como ela está hoje, mas ela não recebeu Diksha. E o que eu posso assim discretamente afirmar para você é que muita gente tem se curado sim de doenças físicas, né? De todo tipo de doença. Mas não quer dizer que vai lá, recebe Diksha e a cura está assegurada. Porque a doença, ela já é uma manifestação no corpo de um processo que aconteceu ou que acontece antes. Para você ter um desequilíbrio da sua insulina, para você ter, né, uma coisa descompensada nos níveis de açúcar de sangue, etc., isso está acontecendo por outros fatores. Muitas vezes, estes fatores são recentes, eles podem ser revertidos, né? Às vezes não, às vezes é uma coisa até já herdada, está nos teus genes, você é herdeira de uma condição da sua família. Então, para reverter certas coisas,
Tudo é possível, tudo é possível. Existe um processo dentro do universo da Diksha, que é o processo das câmeras sagradas. Neste processo, em especial, você tem na primeira câmara, na segunda câmara, quando você vai, você tem a possibilidade de buscar a sua cura por meio de milagre, né? E o mais legal é que os milagres acontecem, senão as câmaras não existiriam e estão lotadas sempre. Os milagres, eles acontecem. Eu não sei de que cidade você é, se quiser você pode até me dizer aqui, mas aqui em São Paulo temos umas 3 ou 4 câmeras funcionando, que é um espaço que oferece um encontro uma ou 2 vezes por semana, para grupos não muito grandes, por volta de 20 a 25 pessoas, que vão passar por um processo que dura aproximadamente 4 a 5 horas. Né? E nesse processo você tem uma oportunidade de interagir diretamente com aquele que pode dar uma cura, oferecer uma cura para você. Tanto para depressão, quanto para diabetes ou outras coisas mais com as quais você não está sendo capaz de lidar e os médicos tão pouco. Tá bom? É o que eu posso sugerir você, que você visite as câmeras. Eu não tenho um relato de pessoas que se curaram do diabetes, mas sim coisas até bem mais graves, né? E tumores que desaparecem e coisas assim. Hoje mesmo eu li alguma história assim. Então, os médicos ficam boquiabertos, porque a pessoa está com um diagnóstico, está se encaminhando para uma cirurgia, para retirar alguma coisa, chega lá, faz mais um último exame antes de ir para o centro cirúrgico e aquilo que ia ser extraído cirurgicamente já não existe mais. Né? Toda hora tem alguma coisa assim acontecendo. Agora, eu não diria para você que é a Diksha. É todo um processo que a pessoa passa de curas, de inúmeras curas, né? Que vão resultar também numa cura espiritual muito forte, onde aquilo que pode ser revertido no processo dela, ainda que seja genético, ou seja hereditário, é curado. Né? Então, a sugestão é que você faça isso, tá bom? Oi, Solange. Minha mãe, 95 anos, tinha Alzheimer e morava comigo desde 2010. Fez a sua transição há 27 dias, dormindo serenamente, enquanto eu vibrava com muito amor para ela. Como a Oneness explica o pós-morte? Solange, a Oneness não explica pós-morte, tá bom? Eu não tenho essa resposta para te dar. Não existe uma explicação. O que existe são realidades, são espaços para onde a gente vai, antes da onde a gente vem e para onde a gente vai. Né? No último dia 12 agora, de outubro, dia da criança, também dia de Nossa Senhora Aparecida, nós fizemos um maravilhoso processo chamado Processo de Liberação dos Ancestrais, ou Liberação dos Antepassados, onde a gente trabalha diretamente naqueles que vieram antes da gente, né, que já não estão mais aqui, mas que não se encontram bem. Então, pelo fato deles não se encontrarem bem, desde o momento em que deixaram o planeta Terra, se é que o deixaram, né, eles estão em dimensões que muitas vezes não são boas. O fato deles se encontrarem lá afeta diretamente as nossas vidas. Então, quando a gente ofereceu esse processo, nós os fizemos em 87 grupos, eu acho, espalhados aí, especialmente pela América Latina e também incluindo alguns países da Europa. A gente trabalhou em cima dessa visão da Oneness, de que quando alguém deixa o corpo, ele é importante que deixe o corpo num bom estado. Não o corpo num bom estado, que a pessoa né, deixe o corpo e permaneça ela num bom estado, o que vai conduzi-la para planos superiores. Então, o que a Oneness nos demonstra é que existem 7 planos abaixo da Terra e 7 planos acima da Terra. E quando a gente deixa o corpo, a gente vai para um deles. Quando vamos para os planos que são inferiores ao plano terrestre,
muitas vezes a gente não fica muito bem lá, né? Não são bons planos. E a gente vai a eles porque a gente não deixou o corpo, não deixou a terra, não deixou a vida, não deixou num bom estado, né? Saímos daqui com mágoa, com ressentimentos, com raivas, com desejos de vingança e outras coisas mais. Então, o trabalho que nós, trainers avançados, fazemos é oferecer processos de liberação dos ancestrais para reconduzir estas pessoas para dimensões superiores, para que elas sejam encaminhadas para liberações que a gente chama de moksha. A gente pede por moksha. Sempre que alguém deixa o corpo, a gente faz um pedido por moksha, que o Bhagavan encaminha essa pessoa para planos superiores e para que ela se funda em luz. Tá bom? Isso não é exatamente uma explicação do pós-vida, é algo um pouco maior que eu estou te dando. Tá bem? Nena. Gratidão, tenho uma dúvida sobre a OM. Fico com os olhos abertos ou fechados? Tem uma posição para as mãos, um mudo específico? Não. Não tem essa orientação. Se tivesse, eu daria. Como é uma transmissão de Diksha através dos olhos, essa conexão dos olhos do meditador com os olhos daquele que estão recebendo, ela é importante, mas não é pré-requisito, especialmente nas presenciais, né? Às vezes é comum, né? Eu faço vários eventos, toda semana estou oferecendo uma Oneness Meditation também presencial, em algum espaço que me convida para isso, eu viajo, etc. Então, a orientação que eu dou ao vivo é que as pessoas procurem manter os olhos abertos e conectado com os meus, né? Muitas vezes as pessoas se sentem constrangidas ou acham que eu vou estar vendo alguma coisa que ela não gostaria que fosse vista, mas o meditador não está vendo a pessoa, né? A gente simplesmente transmite energia, transmite presença. Então, se os olhos puderem permanecer abertos, a conexão que ocorre é muito linda, é muito forte, né? Mas, às vezes, a própria energia faz com que a pessoa sinta necessidade. Tem gente que vem para uma ON e fica a ON inteira de olhos fechados, presencial, né? Veio, às vezes viajou, veio de longe, pagou, entrou, batalhou um lugar para sentar, se ajeitou, sentou, fecha os olhos e às vezes até deita. Aí sai do evento achando que perdeu alguma coisa. Não perdeu nada, né? Ela simplesmente foi colocada num estado onde só dela estar ali, ela recebeu a energia de uma forma diferente, mesmo estando com os olhos fechados. Tá bom? Então, mesmo quando a gente vê que alguém está com o olho fechado, a gente continua enviando e olhando para a pessoa, mesmo assim. Se você puder manter os olhos abertos, melhor, né? Especialmente na ON que eu vou fazer daqui a pouquinho, né? Porque às vezes é a tela de um celular, às vezes é a tela de um tablet, e eu sei que é mais difícil, não é igual uma ON presencial. No entanto, é uma ON tão forte quanto. Então procure sim, se possível, manter os olhos abertos. Se você desejar fechar os olhos, também não tem nenhum problema, tá bom? E com relação às mãos, você age de forma espontânea, não tem nenhum mudra, tá? Não tem mudra, né? Mas você pode deixar suas mãos numa posição que você expresse receptividade, por exemplo. Pode ser uma forma de você sentir que fisicamente a sua postura está ajudando você a sentir alguma coisa de uma forma mais intensa. Mas não é necessário, eu não oriento que ninguém faça nenhum mudra ou assuma nenhuma postura. Eu às vezes tenho uma posição específica das minhas mãos, às vezes não. E quem está recebendo também fica à vontade. Muita gente gosta de oferecer as palmas das mãos, mas também não é necessário, tá bom? É só uma coisa que pode ajudar você, se você se sentir natural e tiver vontade de fazê-lo, tá bem? Fernanda dos Santos, por que a paz parece incomodar tanto algumas pessoas?
Essa é uma resposta bem longa que eu tenho para te dar, viu? Não sei nem se vai caber aqui. Nós nos identificamos com os conflitos. Nós nos identificamos com o estado de conflito. Então, a nossa mente, Fernanda, ela só subsiste, ela só sobrevive em estado de conflito. Uma pessoa que esteja em estado de paz, ela praticamente está fora da mente, ou não está tão identificada com os estados de conflito que a mente cria e sustenta e mantém e provoca. Sempre que alguém se encontra em paz ou livre dos conflitos, é quase uma provocação. A mente se sente ameaçada. É como se aquela pessoa naquele estado fosse de fato algo muito, muito perigoso. E de fato é. Toda pessoa que está em paz oferece perigo àqueles que estão e mantêm os estados de conflito. Tá bom? Essa é uma resposta muito rápida que eu posso te dar, que ela pode ser aprofundada, né? Mas isso vai exigir muito tempo da gente, porque vamos ter que esmiuçar o que eu estou aqui chamando de estado de conflito e o que é sustentar um estado de conflito, né? Isso aí é parte do curso de iniciação para doutores de Diksha. A gente se aprofunda em conhecer, em observar os mecanismos que a mente usa para sobreviver, para sustentar o conflito, né? Não há nenhum interesse da mente de ninguém em sair desse estado, porque uma vez que você sai do estado de conflito, a mente desaparece também. Ela só sobrevive enquanto os estados de conflito estiverem presentes. Por isso que criamos conflitos o tempo todo. Tem gente que, por mais que tudo esteja bem, tem que criar um conflito, tem que criar uma encrenca, tem que colocar alguma coisa com a qual ela não concorda. Significa que a pessoa está na mente. E se você entrar no jogo, fica uma mente nutrindo a outra. Uma mente nutrindo a outra. E assim a mente se sustenta. Ela está em conflito, ela sustenta o conflito, ela cria o conflito com a outra por meio de discordância ou do que quer que seja. Tem uma opinião diferente, acha que não é bem assim. Às vezes é uma coisa pequena, mas é a mente atuando para sobreviver. Quando a pessoa não corresponde a isso, quando a pessoa está em fato, não está dentro do jogo do conflito, para aquele que está em conflito, isso é provocativo, é desconfortável. Então ela reage. É o que eu posso te adiantar aqui, tá bem? Precisa desenvolver e aprofundar a consciência daquilo, ou o entendimento e a percepção daquilo que acontece com a sua mente. Aí ela também vai deixar de funcionar dessa forma. Tem pessoas mais mentais, tem pessoas que são menos mentais, mas essas que são mais mentais, aparentemente mais mentais, são as pessoas que mais criam conflito, né? E elas têm muito medo de vir para o coração. Então, uma pessoa em paz é também uma pessoa que está no coração. E isso, para a mente, é de alto risco, né? É de alto risco. Então, quando nós nos sentimos em situação de perigo, muitas vezes atacamos para nos proteger. E a mente usa esse tipo de estratégia também. Tá bom? É o quanto consigo falar aqui agora, porque o nosso tempo já acabou. Já são 11 horas e eu preciso fechar o nosso encontro. Tá bem? Oi, Camila. Sou de Uberlândia. Sim, você, por favor, converse com a pessoa que vai conduzir. No caso, aí, em Uberlândia, é o Sebastião Otávio que conduz as câmeras aí. Tá bom? Você conversa com ele. Tá? Aproveita que tem câmera em Uberlândia, conversa com o Sebastião. Possivelmente ele vai permitir, sim, que o seu filho participe das câmeras. Tá bom? Então, queridos, namastê. Dentro de 15 minutos eu vou estar fazendo a Awareness Meditation. A gente vai sair daqui. Tem gente que não sabe como é que entra. Esse encontro é fechado, mas tem uma outra imagenzinha na página aqui do live stream. Acho que hoje ela é azulzinha. Você clica lá, do mesmo jeito que você entrou aqui, e aguarda um pouquinho, pontualmente 11h15, ou talvez um pouquinho antes, se eu conseguir, a gente dá início ao Awareness Meditation, tá bom? Recebam a OM pelo tempo que puderem.
Eu sei que é tarde, começa às 11h15 da noite, termina 15 para meia-noite, mais ou menos meia hora. Participe, nem que seja um pouquinho. Se puder ficar até o final, ótimo, porque a Oneness Meditation ela vai fazer com que muitas das coisas que a gente conversou aqui, ainda que rapidamente, também possam ser liberadas e possam ser compreendidas e que o nosso estado possa ser aprofundado. Tá bem? Para quem ainda não começou a fazer o processo de Varadikshamala, ainda dá tempo de começar. Tá bom? Eu não vou dar explicações maiores a esse respeito, porque não dá tempo. Procure se informar. É uma sadhana, uma prática espiritual muito forte e procure fazê-lo. Tá bom? Ainda dá tempo de começar amanhã. Namastê, até já.